Cientistas e biólogos marinhos dizem que a quantidade de lulas no planeta excede a massa de todas as pessoas. Mantenha esse fato em mente enquanto ouve a história do Kraken. Ninguém sabe exatamente como é esse monstro marinho gigante, mas de acordo com histórias de velhos pescadores em tavernas, registros de viajantes e lendas, o Kraken parece uma lula gigante. Se assim for, ele tem as propriedades anatômicas e as funções reprodutivas da lula, e isso é um grande problema para os seres humanos. Uma lula fêmea pode colocar de 3 a 100 mil ovos. Mesmo que a maioria não sobreviva, ainda é muito. Muitas dessas criaturas vivem nas profundezas escuras do oceano, lugar que ainda não exploramos totalmente. E parece que saberemos mais sobre as lulas em breve. O metabolismo dessas criaturas está se acelerando graças ao aumento da temperatura da água, e isso causa crescimento populacional. Os cientistas chamam as lulas de ervas daninhas dos mares, por causa de sua rápida reprodução. Elas podem potencialmente exceder a população de todos os peixes e mamíferos. Talvez haja tantas delas em breve que não haverá comida suficiente no fundo do oceano para todas elas. Elas começarão a migrar para mais perto da superfície, lulas pequenas e gigantes monstruosas. Pode haver um kraken entre elas, ou alguns, ou mesmo dezenas, centenas de milhares. E se isso acontecer, a humanidade e todos os animais da Terra enfrentarão um enorme problema. Como guardiões da natureza, os seres humanos podem facilmente inventar um veneno para destruir krakens. Mas como espalhá-lo? Lulas gigantes, assim como peixes comuns, golfinhos, baleias, algas marinhas e fitoplânctons, sofrerão se entrarem na água. Mais da metade do oxigênio do mundo é produzido pelo oceano. Se as pessoas espalharem esse veneno na água, corre-se o risco de perturbar todo o ecossistema do planeta. O oceano ficará sem vida, por isso temos que deixar para lá essa ideia de envenenar a água. Por um tempo estaremos indefesos para lutar contra o apocalipse lula. Digamos que alguns bilhões de lulas subam à superfície. Alguns milhões são krakens. A primeira coisa que esses monstros vão querer é conseguir comida. O almoço pode ser cardumes de peixes e baleias enormes, e ninguém pode detê-los. Mesmo que existissem megalodontes, eles não seriam capazes de resistir aos tentáculos gigantes e aos bicos fortes dos krakens. A população de peixes no oceano diminuiu. Isso significa que as pessoas não podem mais pescar. Podemos pescar em lagos, rios e mares, mas não é o suficiente. Frutos do mar se tornaram muito caros em todo o mundo. Um aquário com peixes dourados é um luxo. Claro, os humanos aprendem a pegar lulas gigantes, o que resolve o problema da fome em algumas áreas. A profissão de apanhador de lulas está se tornando prestigiada. Esse tipo de pesca é perigosa e exige muita força e coragem. O segundo problema são as viagens marítimas. Todos os dias as pessoas transportam milhões de toneladas de carga pelo oceano. Grandes empresas e economias de países inteiros funcionam graças a esse transporte. Mas agora os krakens nadam perto da superfície e tornam qualquer viagem perigosa. Um monstro pode destruir rapidamente um pequeno navio. 10 ou 20 krakens são capazes de afundar um cargueiro gigante. Isso leva a uma redução nas cadeias logísticas. A comunicação entre os continentes agora é mantida pelo ar. O número de voos está aumentando. As passagens aéreas estão subindo de preço. Viajar está ficando muito caro, o que leva a uma redução no número de turistas em alguns países, atrapalhando suas economias. Há mais krakens e menos comida. Passar o dia na praia também se torna perigoso. Lulas gigantes agressivas e famintas podem pegar banhistas. Todas as margens são cercadas. A natação é proibida. Claro, os cientistas inventam alguma coisa para lutar contra as lulas, barreiras de som, por exemplo. Cada navio agora está equipado com um dispositivo que lança poderosas ondas ultrassônicas na água. Isso espanta todos os peixes e abre caminho para os barcos. No começo ajuda, mas depois os krakens param de temer. O ultrassom apenas os irrita. Eles atacam navios e quebram barreiras sonoras. Outra coisa que os assusta é a luz do sol. Por milhões de anos, os krakens viveram no fundo do oceano escuro. Seus olhos estão acostumados com a escuridão, então eles temem a luz forte. No tempo ensolarado, os navios se movem livremente, mas assim que o sol se põe ou as nuvens o obscurecem, monstros marinhos saem das profundezas do oceano. Por isso, a dificuldade acaba sendo a mesma. É impossível fazer uma viagem completa atravessando um oceano em um único dia de sol. Além disso, não há garantia de que você não será pego por uma tempestade quando o sol estiver escondido atrás das nuvens.
É por isso que as pessoas inventaram holofotes poderosos. Eles direcionam seus raios para as cabeças dos monstros e os conduzem para as profundezas escuras. Esses projetores são caros porque exigem muita energia. Apenas alguns navios podem pagar por esse luxo. Enquanto a humanidade busca formas mais eficazes de combater os Krakens, as lulas se multiplicam. E isso se torna a solução para o problema. O oceano está ficando sem peixes. A comida não está disponível na terra. Como uma cobra devorando seu rabo, as lulas começam a brigar umas com as outras. A água espuma e as lulas se agarram entre tentáculos. Grandes krakens derrotam monstros menores. A população está diminuindo. Algumas lulas gigantes do tamanho da Torre Eiffel sobrevivem após longas batalhas. Quando a luta termina, pequenas lulas entram em jogo. Bilhões de cefalópodes atacam krakens gigantes. Eles são como moscas pousando em todos os lados. Monstros gigantes não podem lutar contra eles. Ótimo, o problema com as viagens está resolvido. Grandes navios podem zarpar, mas ainda é perigoso para as pessoas nadar no mar, pois pequenos monstros continuam com fome. As cadeias logísticas foram restauradas, mas os peixes ainda são escassos no oceano. Lulas, como parasitas, não permitem que outras criaturas dominem. E aqui vêm os cientistas para ajudar os peixes. Vamos voltar à nossa realidade por um segundo. Existe uma coisa chamada Gene Drive. É uma substância que altera o código genético dos seres vivos. Por exemplo, os cientistas implementaram um Gene Drive em mosquitos que causaram a malária. Os biólogos mudaram o genoma desses insetos. Então, alguns mosquitos fêmeas se tornaram inférteis. Essas fêmeas espalham o gene por toda a colônia do mosquito. Como resultado, mais insetos inférteis. Eles continuaram a espalhar o gene, e isso prosseguiu até que a população diminuiu significativamente. Um gene drive é uma maneira barata de se livrar de espécies invasoras de insetos ou roedores. Assim, os cientistas podem controlar a população de espécies inteiras. Mas tais ações podem ser perigosas. Se algum animal desaparece, pode perturbar todo o ecossistema e levar ao desaparecimento de outros animais. No caso dos mosquitos, a natureza não sofreu muito. Então, os cientistas usam Gene Drive contra a lula. Mas por que não fizeram isso desde o início? Lulas comuns não representavam uma ameaça, e sua expectativa média de vida é de 3 a 5 anos. Se os cientistas tivessem lançado um Gene Drive, em 7 anos todas as pequenas lulas teriam desaparecido, mas não teria funcionado com krakens. De acordo com mitos e lendas, um desses monstros pode viver várias centenas de anos. Mas quando as lulas pequenas resolvem o problema das grandes, um Gene Drive entra em ação. Leva vários anos para se livrar da lula. O ecossistema oceânico começa a se recuperar. As pessoas pegam peixes e mamíferos marinhos dos mares e rios e os transferem para o oceano. A população de baleias, tubarões, polvos, salmões e centenas de milhares de outras espécies está crescendo. Mas então, outra ameaça desperta nas profundezas do oceano. Acontece que, quando lulas e krakens viviam no fundo do oceano, não permitiam que monstros ainda mais terríveis subissem à superfície. Agora que todos os artrópodes desapareceram, novos monstros estão se libertando. Primeiro, começam os terremotos marinhos. Aí, os cientistas descobrem que não é um tremor do fundo do mar, são as costas de caranguejos gigantes. Centenas de milhares de monstros blindados com garras estão subindo à superfície, e desta vez, eles podem desembarcar. Peixe-pedra. Este jamais vai ganhar qualquer concurso de beleza, a menos que o critério seja a maior semelhança com uma pedra. Os olhos pequenos e opacos e a pele áspera se camuflam perfeitamente no ambiente. Uma cabeça grande, uma boca maior ainda e uma casa cheia de... pedras. E só porque você está na praia não significa que está seguro. Esse peixe consegue sobreviver 24 horas fora d'água. Pisar ou encostar em um não é nada bom. Os espinhos dorsais possuem um veneno extremamente forte lançado quando alguém pisa neles, causando paralisia e até insuficiência cardíaca. Você precisará de socorro rápido. É por isso que o animal está entre as criaturas mais perigosas da água ou de qualquer outro lugar. Cuidado quando for andar por regiões rochosas. Esse peixe adora se esconder por lá. Peixe-dragão negro. Se existisse um prêmio de peixe mais medonho do oceano, esse certamente ganharia.
Com uma pele viscosa e sem escamas, dentes grandes e uma cara que só uma mãe acharia bonitinha, esse animal dá arrepios só de ver. Ele gosta de nadar entre 200 e 1.800 metros abaixo do nível do mar, onde as águas são mais escuras e frias. Assim como outras criaturas nesta lista, usa a bioluminescência do corpo para caçar presas. Ele também tem uma espécie de apêndice preso debaixo do queixo, cuja ponta é vermelha e brilhante. Muitos peixes acham que essa pequena bola de luz é uma presa e acabam parando entre as mandíbulas do animal. Gostei da tática, amigão. Boa mesmo. Peixe-ogro. A Fossa das Marianas é um buraco no oceano cuja profundidade é de quase 11 quilômetros abaixo da superfície. É muito fundo. Apesar de os cientistas saberem da existência dela, ela continua entre os locais menos explorados da Terra. E é também a região mais profunda dos oceanos. A maioria das criaturas que vivem lá embaixo provavelmente ainda não foi vista pelos humanos, mas cientistas tiveram o desprazer de conhecer o peixe-ogro. Além de ogro, esse peixe tem presas poderosas. Veja só. Ele é carnívoro e se alimenta de qualquer coisa que cair em sua boca. Usa a quimiorrecepção para pegar suas presas, ou seja, consegue sentir resíduos químicos que saem de outros organismos vivos nas profundezas do mar. Isso porque, ao contrário de muitos de seus colegas, não tem nenhuma célula produtora de luz em seu corpo. Além disso, lá embaixo é totalmente escuro, então ele abocanha qualquer coisa que cruzar seu caminho. Apesar de ser medonha, essa criatura não oferece perigo algum a humanos. Ela só cresce até 20 centímetros. Ainda assim, eu não gostaria de ver uma coisa dessas quando for mergulhar no mar. Dunkleosteus. Parece brincadeira, mas a verdade é que esse peixe pré-histórico, conhecido como T-Rex dos mares, não tinha dentes, mas placas ósseas na boca que lhe conferiam a mordida mais forte entre todos os outros monstros de seu tamanho. Tubarão-duende. Se você acha assustadores os filmes de tubarão, é porque ainda não viu esta criatura horrenda nadando por aí. Para sua sorte, é pouco provável que a veja cara a cara, já que esse peixe vive 900 metros debaixo d'água. Ele parece uma junção entre um tubarão e alguma criatura de seu pior pesadelo. A mandíbula protuberante é parecida com uma espada e é estendida para frente durante um ataque. Ao contrário de outros tubarões que são acinzentados, esse tem um tom rosado nada bonito. Além do comportamento assustador, o que os cientistas sabem sobre o tubarão-duende? Bem, não muito, tirando o fato de que ele pode atingir até 5 metros de comprimento. Parece que ainda temos muito a aprender sobre esse carinha, se tivermos coragem. Por falar nisso, sabia que os tubarões nunca dormem? Muitas espécies precisam manter a água se movimentando ao redor de suas guelras para ter oxigênio. Então, não podem cair em sono profundo como a gente. É por isso que ficam meio acordados enquanto descansam. Geralmente, os tubarões nem fecham os olhos. Tubarão-charuto. Esse peixe é um terror da vida real, com dentes inferiores grandes e afiados, enquanto os de cima são menores. Quando caem, o animal os come para manter os níveis de cálcio. Que sacada genial, hein? Tubarão-cobra. Estudar esse peixe é como acessar um portal de volta para a pré-história. Isso porque os cientistas acham que esse tubarão, que é parecido com as enguias, não mudou muito desde a época em que os antigos ancestrais vagavam pelas profundezas do mar. Então, às vezes é chamado de fóssil vivo. A boca possui 25 fileiras de dentes afiados, virados para trás. São 300 no total, feitos para capturar a presa e prendê-la com tamanha firmeza que ela jamais conseguirá escapar, de acordo com estudos realizados em 1884 e publicados no Bulletin of the Essex Institute. Para a sorte dos banhistas, os tubarões-cobra vivem entre 120 e 1.280 metros abaixo da superfície do mar. Então a chance de encontrar um deles é mínima. Ou seja, provavelmente o pesadelo de qualquer dentista. Astroscopus guttatus. Dê uma olhada nesta belezura. Este peixe certamente é a última coisa que você gostaria de ver no fundo do mar.
Esse ser horrendo esconde o corpo debaixo da areia, deixando a cara descoberta à espera de uma presa. Tubarão wobbegong. Aqui está mais um peixe estranho. Ele fica no fundo do mar, esperando pacientemente alguma presa passar. Tubarão fantasma. Não é de fato um tubarão, mas um peixe bastante ossudo. Trata-se também de um fóssil vivo. Ele não mudou muito nos últimos 400 milhões de anos. O curioso é que os tubarões e os humanos possuem um ancestral comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Apesar de as duas espécies terem evoluído, cada qual à sua maneira, ainda há sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito parecido com o nosso. Liopleurodon. Esta lista de criaturas aterrorizantes estaria incompleta sem mencionar o horrendo e pré-histórico Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro existiu durante o estágio caloviano da Era do Jurássico Médio e dominava as águas com seus 2,70 metros de comprimento. Cientistas acreditam que ele conseguiu sobreviver nesse trecho de águas profundas por causa de sua capacidade de nadar longas distâncias e por suas patas com formato de remo. Ele provavelmente não conseguia se auto-impulsionar em direção à presa como os outros animais da região, mas podia acelerar e atacar com eficiência e sem piedade. Além disso, utilizava seu longo focinho para farejar as presas, o que leva os cientistas a acreditar que ele não precisava enxergar para caçar. Isso quer dizer que conseguiria viver tranquilamente na Fossa das Marianas. Cerca de 150 milhões de anos atrás, o Liopleurodon entrou em extinção por causa da disputa por presa contra outros répteis marinhos. E eu acho que falo em nome de todos quando digo graças a Deus por isso. Considerando que os cientistas exploraram apenas 5% do fundo do mar e encontraram algumas criaturas marinhas horripilantes e inimagináveis, só nos resta imaginar quais outros animais vivem nas profundezas dos oceanos. Talvez seja até melhor que eles fiquem só na imaginação mesmo, né? Tubarão boca grande. Esse peixe se alimenta por filtragem e é inofensivo para os humanos, apesar de sua bocarra ser bastante intimidadora. Assim como o tubarão frade, ele nada sempre com a boca aberta, como se estivesse no Twitter. Enguia de Gulper. Esse animal habita nas profundezas do mar e tem uma barriga distendida que lhe permite engolir presas com o dobro de seu tamanho de uma só vez. Ela tem mandíbulas com formato diferente e pode ter entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Está vendo aquele tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja um pedaço de um navio velho ou de algum tesouro, ouro, diamantes, torrica. Quando se aproxima mais, você percebe uma coisa. O tronco está nadando. Não é um tubarão nem um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Ei, não entre em pânico. Se encontrar algum desses répteis no mar, é pouco provável que ele vá enxergá-lo como comida. Os crocodilos possuem uma válvula especial na garganta que os impedem de se afogar debaixo d'água, mas isso não significa que não podem morder. É bem provável que o animal esteja indo para alguma ilha ali perto, e o jeito mais rápido de chegar lá é nadando mesmo. Afinal, ele não pode andar de balsa, né? Observá-lo de longe não faz mal. Só não nade para a margem na hora, pois ele adora emboscar sua refeição em águas rasas. Se tem um momento em que eu queria ver um grande tubarão branco, é esse. Quando estivesse nadando com crocodilos. O tubarão iria dar um fim no crocodilo rapidinho, resolvendo o meu problema. Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar existem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores.
Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra. De verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico Megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente. E não é o que você espera. A água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba de leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ele é conhecido como um sifonóforo. E existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que é ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O Tilossauro pertencia à família dos Mosasauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas.
Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O mosassauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em duas fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o mosassauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? Qual é o predador mais assustador do fundo do oceano? O crocodilo? Acho que não. O monstro do Lago Ness? Por favor, ele nunca existiu. Que tal o cronossauro? Bom, está extinto. Mas você pode estar no caminho certo. Vamos dar uma olhada em como seria se essa criatura ainda estivesse por perto hoje. Primeiramente, quem era esse carinha? Bem, um carnívoro marinho que vivia na alta latitude do mar Eromanga. Cobria vastas áreas do interior da Austrália entre 120 e 90 milhões de anos atrás. Durante o início do período Cretáceo, fósseis quase completos dele também foram encontrados perto da Colômbia, país que tem uma conexão notável com répteis e tartarugas pré-históricas. Esse fato torna extremamente possível que o monstro que estou prestes a descrever existisse no mundo inteiro. Você pode ter ouvido sauro e pensado, oh, é um dinossauro! Mas na verdade era um réptil. O maior membro da família Pliosauroidea, conhecido como pliossauro. Evidências fósseis sugerem que ele pesava mais de 9.000 quilos e tinha cerca de 9 metros de comprimento. Só para colocar em perspectiva, o crocodilo mais longo já medido foi um de água salgada chamado Lolong, das Filipinas. Tinha 6 metros de comprimento e pesava quase 1.100 quilos. Isso ainda é 3 metros menor e incrivelmente mais leve do que o cronossauro médio, fazendo com que esse crocodilo pareça nada mais do que um peixinho dourado na comparação. Apesar de seu comprimento aterrorizante, a característica física mais assustadora do cronossauro era a cabeça. O crânio tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, o que na verdade era proporcionalmente grande, considerando o comprimento do corpo. Qualquer coisa que tenha sido infeliz o suficiente de acabar dentro da boca do animal pode ter criado falsas esperanças. Afinal, os dentes da besta não eram tão afiados. Pensando bem, volto atrás do que falei. Eu não me sentiria confiante em torno de uma cobra desdentada, então imagina dentro da boca desse monstro. Mas é verdade que os dentes dele não eram afiados, especialmente quando comparados a outros répteis carnívoros, como crocodilos e jacarés.
os dessa criatura marinha pré-histórica eram cônicos. Isso significa que tinham forma de cone. Mas o fato de não ter dentes afiados não os tornava menos perigosos. Eles eram enormes e podiam ter até 30 centímetros de comprimento, da coroa até o fundo das raízes. Isso obviamente significava que o cronossauro tinha uma mordida extremamente poderosa. Estima-se que era de até 30 mil newtons, quase 2 vezes mais poderosa que a de um grande crocodilo de água salgada. Pela falta de pontas nos dentes, eles não eram adequados para torcer suas vítimas. Mas o tamanho e a forma deles os tornavam perfeitos para mordidas simples de abrir e fechar. Eles não teriam problemas para esmagar objetos duros, como o mais sólido casco de uma tartaruga marinha. Assim como os crocodilos, acredita-se que o cronossauro tivesse um pescoço curto. Essa pode ter sido uma adaptação para lhe permitir capturar com sucesso pequenos animais que tentassem fugir. Seu corpo, em geral, era fusiforme e simples. Isso significa que era estreito em ambas extremidades e tinha pouca resistência ao fluxo de água. O bicho também era equipado com 4 membros semelhantes a remos. Os posteriores eram maiores que os frontais e podiam se estender por aproximadamente 2 metros de diâmetro. Resumindo, isso permitia que o monstro se impulsionasse sem esforço pelas águas, resultando em um predador no topo da cadeia alimentar. Predador X, se você quiser. Esse foi o nome dado ao fóssil de uma criatura descoberta perto de Svalbard, um grupo de ilhas norueguesas, em 2009. O fóssil foi identificado como o de um monstro de 15 metros de comprimento e 45 mil quilos, além de uma força de mordida de 2.300 quilos por centímetro quadrado. Essa pode ser a maior potência já registrada de qualquer bicho conhecido. Embora o Predador X ainda não tenha sido classificado como um tipo específico de animal, era definitivamente um pliossauro, como o cronossauro. E mesmo que não fosse o Predador X, o cronossauro ainda era de fato um titã feroz quando vagava pelos oceanos da Terra. Ele recebeu seu nome a partir da figura mitológica grega de Cronos, o pai de Zeus. Cronos era visto como um titã de uma geração de seres superpoderosos. Então, com que o cronossauro, esse monstro aterrorizante, realmente satisfazia o seu apetite? Essa criatura era conhecida por comer tartarugas marinhas, lulas e outros répteis marinhos maiores da época, como elasmossauros e ictiossauros. Isso sugere que se os crocodilos existissem naquele tempo, também poderiam se transformar em almoço para a besta. Há evidências dos restos fósseis do cronossauro que sugerem que ele também se alimentava de tubarões. Eu sei que isso é uma decepção para quem vê esse animal como o rei do oceano. Mas não quando o cronossauro estava por perto, meu amigo. De qualquer forma, quebrar todos os tipos de alimentos em pequenos pedaços para ajudar na digestão teria sido difícil sem dentes pequenos. Isso explica a presença de pedras arredondadas encontradas em muitos dos restos dessas criaturas marinhas. Os pesquisadores acreditam que essas pedras podem ter sido engolidas para controlar a flutuabilidade ou ajudar a processar alimentos. Também é perfeitamente possível que tenham sido engolidas acidentalmente enquanto o bicho se alimentava de outros animais do fundo do mar. Como se já não bastasse o cronossauro ser cruel com todo o seu poder e tamanho já existentes, também há evidências que sugerem isso. Acontece que depois de usar todos os seus atributos impressionantes para pegar seu jantar, o animal gostava de brincar com sua comida, como um gato faz com um rato. Acho que, como a caça era tão fácil, ele precisava se divertir de outras maneiras. Bom, acho que agora você deve ter uma ideia sobre essa criatura. Então vamos nos perguntar como seria se ela ainda estivesse por perto hoje. Aliás, por que não está? Bom, o cronossauro foi completamente dizimado pelo mesmo meteoro KT, que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos. Mesmo antes desse evento catastrófico, ele estava sob maior pressão de uma família ainda maior e mais cruel de répteis marinhos carnívoros, conhecidos como mosassauros. Não se pode ficar no topo para sempre, eu acho. Mas e se isso nunca acontecesse e a besta ainda estivesse vagando pela Terra? Bom, isso pode ser óbvio, mas você consegue imaginar que tipo de impacto isso teria no turismo marítimo? Com base no burburinho que filmes famosos sobre tubarões e baleias assassinas causaram, o que você acha que a presença de um cronossauro no oceano faria com as praias? A própria criatura que come tubarões e baleias no café da manhã? As areias certamente se tornariam um ótimo lugar para fazer uma caminhada tranquila, porque ninguém mais iria para elas.
E quanto a atividades como passeios de barco, surf e mergulho, você acha que alguém ousaria fazer isso sabendo que essa besta de 9 metros poderia estar à espreita logo abaixo? Vamos dar algum crédito aos humanos e assumir que a maioria deles não o faria. Isso prejudicaria a indústria global de turismo marítimo, que é responsável por gerar cerca de 143 bilhões de dólares todos os anos. Só para pôr em perspectiva, o iate mais caro a percorrer o oceano foi chamado de History Supreme. Acreditava-se que seu quarto principal tinha uma estátua feita de osso de T-Rex e uma parede de rochas de meteorito, bem como um aquário de parede panorâmica de ouro de 24 quilates. De qualquer forma, ele valia quase 5 bilhões de dólares, o que significa que daria para comprar 38 deles com dinheiro perdido em possíveis danos ao turismo marítimo causados pelo Cronossauro. Tenho certeza que o dono da embarcação se sentiria feliz em saber que a besta nunca apareceria em seu luxuoso aquário. Tão luxuoso, de fato, que algumas pessoas acreditam que o History Supreme, supostamente de propriedade de algum gênio dos negócios da Malásia, nunca existiu. Há rumores de que era simplesmente uma farsa elaborada, inventada pelo suposto designer. De qualquer forma, acho que o problema não pararia por aí. As pessoas poderiam realmente estar em sério perigo, independentemente de morarem perto do oceano ou não. Não estou prestes a dizer que essa coisa iria desenvolver pernas, se adaptaria a viver em terra e começaria a nos caçar um por um. Pelo menos, espero que não. Vou apenas apontar os danos que o Cronossauro causaria com seu impacto devastador no comércio marítimo. Nos Estados Unidos, o trânsito oceânico representa 76% do comércio nacional. Além disso, mais de 100 produtos farmacêuticos vitais se originam no mar. Também vou afirmar o óbvio e apontar que o oceano é uma enorme fonte de alimento para nós, humanos. A presença do Cronossauro poderia ter uma grande influência em nossa relação com o oceano, algo que normalmente não consideramos o quão importante realmente é.